Salve galera da Escola Cívico-Militar Professor Antônio Ferreira Lima Neto, pessoal aí das primeiras séries, turmas 1A, 1B, 1C e 1D, e também a galera que segue o canal aí, que acompanha os vídeos aqui no canal. Aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto, moçada? Agora a gente já vai dar início aos nossos assuntos para o quarto bimestre aí, falou? Vamos começar a falar aqui de ondas eletromagnéticas, certo? Nesse novo volume do livro que a gente começa a ver agora. Então, o que vem a ser as ondas eletromagnéticas? Né? Ele fala aqui sobre o espectro eletromagnético. Leia o texto de reportagem a seguir que trata da descoberta da composição das estrelas. Né? Ele fala aqui, ó, enquanto Penny Gapshonk trabalhava no observatório, usou seu aprendizado na área de física quântica para fazer uma descoberta revolucionária, determinar a composição das estrelas, certo? Durante a pesquisa para seu doutorado, que obteve em 1925, a astrônoma chegou à conclusão de que as estrelas são compostas de hidrogênio e hélio, beleza? Então, o que aconteceu? Né? Essa cientista descobriu isso aí. Aí, conhecer a composição física, a composição química e a estrutura das estrelas, como o Sol, auxilia-nos a entender a emissão da energia desses astros. Então a gente sabe que o Sol emite uma energia, né, que chega até nós aqui, né? E esses físicos começaram a estudar e analisaram que as estrelas, como o Sol, são compostas de gases, no caso, né? O hélio, né? No caso, o hidrogênio. E no núcleo do solar, a temperatura atinge cerca de 15,5 vezes 10 a sexta Kelvin, ou seja, um valor suficiente para ocorrer a fusão termonuclear, ou seja, tão quente que é a temperatura do Sol. Né? Este fenômeno faz com que um certo elemento químico, como o hidrogênio, né, H, junte-se com outro que pode ou não ser do mesmo tipo. Esta junção, chamada fusão, forma um elemento químico mais pesado e libera certa quantidade de energia, certo? A energia liberada nessas reações atravessa as diversas camadas do Sol, sendo emitida para o espaço em todas as direções, de maneira que parte dela chega à Terra na forma de ondas eletromagnéticas. Certo? Então, a energia que o Sol emite chega até nós, né, sob forma de ondas eletromagnéticas, que consegue viajar pelo espaço. Certo? O Sol emite ondas eletromagnéticas com frequências que abrangem desde a radiação infravermelha até a ultravioleta. Certo? Então, o que acontece, beleza? A infravermelha são aquelas que a gente não consegue ver porque a frequência é muito pequena. E a ultravioleta a gente também não consegue ver porque a frequência já é muito grande, certo? Essas radiações são emitidas pelo Sol. As ondas eletromagnéticas, que a gente vai começar a estudar agora, né, são propagações de energia no espaço na forma de campos elétricos e campos magnéticos oscilantes. Esse tipo de onda não necessita de um meio material para se propagar, pois propaga-se pelo vácuo, ao contrário de outras ondas como as sonoras. Então, por que a onda que a energia do Sol chega até nós sob forma de onda eletromagnética? Porque essas ondas eletromagnéticas elas conseguem viajar pelo vácuo, ou seja, pelo espaço, certo? Sem precisar de um meio material para se propagar. E elas acontecem nelas aqui, olha, um desenho delas aqui, né? Duas propagações simultâneas, né? Uma é do campo elétrico e a outra é do campo magnético, todos dois variáveis, certo? E a direção de propagação aqui dela. Então, uma onda eletromagnética é composta por dois campos simultâneos, o campo elétrico e um campo magnético, beleza? E elas conseguem viajar pelo vácuo, pelo espaço. Beleza pura, moçada? Vamos em frente. Aqui na página seguinte, ele começa a falar sobre as ondas, né? Todas as ondas eletromagnéticas que conhecemos constituem o chamado espectro eletromagnético, certo? Uma faixa contínua de frequências que inclui desde as ondas de rádio até os raios gama, certo? No vácuo, as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade de propagação, a velocidade da luz, que representamos pela letra C, e cujo valor é aproximadamente 300 km por segundo. Então, as ondas eletromagnéticas no vácuo elas se propagam na velocidade da luz, né? Ou seja, uma velocidade muito grande, 300 km por segundo. As ondas eletromagnéticas são diferenciadas e classificadas de acordo com sua frequência e seus comprimentos. Certo? As ondas de rádio
são aplicadas em telecomunicações, emissoras de rádio, AM, FM, né? De TV também, certo? De TV, na telefonia e internet móvel. Ao ajustar a estação de rádio ou TV, ajusta-se a frequência de recepção, ou seja, seleciona-se a frequência das ondas que se deseja captar. Então, as ondas que a gente usa no nosso dia a dia são ondas de rádio, né? Ondas para televisão, ondas para internet, né? E ondas para rádio mesmo. São todas chamadas de ondas de rádio, certo? E elas têm uma frequência menor. As micro-ondas são aplicadas em radares, certo? Em telecomunicações e também para aquecer alimentos nos fornos de micro-ondas. Então, aquele forno que tem na tua casa de micro-ondas, ele utiliza ondas pequenas, né? Também de pequena frequência, mas que conseguem aquecer, né? Nesses fornos, o aquecimento ocorre pela agitação causada das moléculas de água, H2O, e gordura presentes nos alimentos, certo? Essas moléculas começam a agitar e elas acabam fazendo com que o aquecimento do corpo da comida aconteça, né, beleza? A radiação infravermelha é utilizada nos controles remotos de aparelhos eletrônicos e em câmeras de visão noturna. Ela é também responsável pela transmissão de calor por irradiação. Mais de 50% da radiação emitida pelo Sol está na faixa da radiação infravermelha, certo? Então, infravermelho são ondas que são muito usadas também para a gente fazer o controle remoto. Quando tu liga a tua televisão, é uma onda infravermelha que vai emitida pelo controle até o receptor da televisão e faz com que ela ligue, né? A mesma coisa acontece nessas portas que se abrem quando a gente se aproxima delas, certo? Porque a radiação no nosso corpo é emitida através de ondas infravermelhas, né? Do calor do nosso corpo. Todo corpo com temperatura acima do zero absoluto, 0K, emite radiação infravermelha, de modo que quanto maior for a temperatura do corpo, mais radiação infravermelha ele emitirá. Então, quanto mais quente o corpo, mais radiação emite. Diversas imagens astronômicas são registradas na faixa da radiação infravermelha, pois ela é capaz de atravessar regiões do espaço preenchidas por gás e poeira. Então, eles conseguem ver essa luz, essa emissão da radiação infravermelha. A luz visível, que é a que a gente consegue enxergar, é a parte do espectro eletromagnético capaz de sensibilizar as células dos nossos olhos, permitindo-nos enxergar o que está ao nosso redor. O espectro visível geralmente é designado pelas cores que observamos em um arco-íris, da luz vermelha até a luz violeta, beleza? Então aqui ele tem, né, um gráfico mostrando, olha, as ondas que têm frequência menor, são as ondas de rádio, né? Aí depois vem as micro-ondas com uma frequência um pouco maior, mas ainda pequena. Depois as frequências de radiação infravermelha, que são de controle de remoto, né? E aí vem a luz visível, né? Que está nesse aspecto aqui, frequência de 10 a 14, entre 10 a 14 e 10 a 16, certo? Aí essa luz é aquela que a gente consegue enxergar. Acima disso já começa a ter outro tipo de radiação, que já a gente vai falar agora, que são aquelas que têm frequência maior, beleza? Então só tem uma parte de luz que a gente consegue ver que está nessa frequência aqui, que são as cores do arco-íris, que a gente vê desde o vermelho até o violeta, certo? Essas cores a gente consegue enxergar, porque elas estão numa frequência que a gente consegue captar. As outras abaixo disso são as ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho, a gente não consegue ver porque a frequência é muito pequena. Elas são muito utilizadas, né? Tanto na transmissão de rádio, como na televisão e também nos controles remotos. Beleza? O aspecto visível aqui, né? Aí continuando aqui, moçada. Vamos para cá, né? Apesar de ondas eletromagnéticas serem de natureza diferente das ondas mecânicas, ambas são caracterizadas da mesma maneira quanto a algumas de suas grandezas. Veja ao lado, certo? Aqui ele mostra que é uma onda mecânica, né? uma onda se propagando numa corda, né? O que acontece? A amplitude A é a distância entre o ponto médio, né? Ponto médio aqui, e da vibração, e a crista, que é o ponto mais alto, ou o vale, que é o ponto mais baixo. Então essa distância entre o ponto médio e a crista, que é esse ponto mais alto, ou o vale, que é esse ponto mais baixo da onda, é a amplitude da onda. O comprimento de onda, que a gente chama de lambda, corresponde à distância entre duas cristas ou dois vales. Então essa distância aqui, olha, entre dois vales aqui, ou entre duas cristas, é o comprimento da onda, certo? A frequência é o número de oscilações de uma onda em um certo intervalo de tempo. No caso das ondas eletromagnéticas, a frequência da onda equivale à frequência da oscilação da carga elétrica que a gerou. No sistema internacional,
a frequência é dada em Hz, certo? 1 Hz é igual a 1 segundo elevado a menos 1, né? Isto é, uma oscilação por segundo, certo? Então, a frequência é o número de oscilações que acontece por unidade de tempo, beleza? Aí tem aqui, o período T é o tempo necessário para ocorrer uma oscilação completa. A relação entre a frequência e o período é dada por isso aqui. A frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Isso quer dizer o quê? Que se o período é muito grande, a frequência é pequena. Se o período for pequeno, a frequência é grande. E vice-versa. Se a frequência é grande, é porque o período é pequeno. Se a frequência é pequena, é porque o período é grande. Certo? Já a velocidade de propagação das ondas é dada pela relação a seguir, a chamada equação fundamental das ondas. VE, que é a velocidade, é igual a lambda, que é o comprimento da onda, vezes F, que é a frequência. A famosa fórmula do vem lamber ferido, né? V igual a lambda F. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. De acordo com a relação acima, para as ondas de propagação em um mesmo meio, à medida que a frequência das ondas eletromagnéticas aumenta, o comprimento de onda equivalente diminui, porque todas possuem a mesma velocidade. Ou seja, como a velocidade vai ficar a mesma, se diminui o comprimento, aumenta a frequência, de maneira que essa multiplicação sempre dê o mesmo resultado, porque a velocidade permanece a mesma. Beleza? Todas as ondas infravermelhas ou eletromagnéticas têm a mesma velocidade, está no mesmo meio. A radiação, continuando aqui, né? A radiação ultravioleta é aquela que já é emitida pelo Sol, pode atingir a superfície da Terra, certo? A exposição moderada a esse tipo de radiação antes das 10 horas da manhã e depois das 16 horas auxilia na síntese da vitamina D, que promove a absorção do cálcio no organismo. Em altas doses, essa radiação é prejudicial à saúde e pode causar até câncer de pele. Parte dessa radiação é absorvida na camada do ozônio, certo? Então, o que acontece, né, como eu já falei por aqui nesse aspecto, depois que passa do aspecto visível, já aparece a radiação ultravioleta, que já tem um comprimento de onda um pouco menor, né, e uma frequência maior, que a gente não consegue ver. Ela é emitida pelo Sol, né, e essa radiação, em horários de até 10 horas e depois das 4 horas, ela até faz bem para a gente, porque ajuda a vitamina D no nosso corpo. Mas, se for exposto a um tempo maior, em horário de meio-dia, 3 horas, já pode causar até doenças, né, como câncer de pele. Então é preciso ter cuidado, porque se usa o protetor solar, né? Os raios X, pessoal, é outro tipo de radiação, que já vem logo depois da ultravioleta. Os raios X possuem aplicação na medicina diagnóstica, pois permitem a visualização de partes internas do corpo humano, como pulmões, tórax, crânio e ossos, por meio de radiografias ou tomografias. Essa radiação é ionizante, isto é, possui energia suficiente para quebrar as ligações do DNA, o que em altas doses pode induzir a formação de câncer. Então, quando essa exposição a essa radiação do raio-x, que tu usa para bater chapa, né, para saber como é que está os órgãos internos, e fazer essas coisas, ela em doses também muito elevadas podem também causar doenças como o câncer. Então, quem trabalha com isso tem que sempre ter cuidado, né, porque ela é uma radiação que é perigosa, beleza? Ela é usada na medicina, mas ela é perigosa porque ela não pode ser a pessoa não pode ser exposta em altas doses a esses raios X, beleza? E por fim tem os raios gama, que tem um comprimento de onda menor ainda e uma frequência maior ainda, certo? E aí o que são os raios gama? Os raios gama são emitidos nas reações de fissão nuclear e processos radioativos. Eles estão presentes nos reatores nucleares, que é muito usado na região nuclear, né? E na explosão da bomba nuclear. Então lá quando tem uma bomba nuclear, que não é uma coisa nada boa, né? Acontece a fissão nuclear e surgem os raios gama, certo? Que são muito perigosos. Também são ionizantes e podem danificar as células do organismo e provocar câncer, mas em doses controladas são usadas na radioterapia para o tratamento de tumores. Então, ele, ao mesmo tempo que ele se for exposto a uma quantidade muito grande que pode causar a doença, né, ele também é utilizado para combater a doença, falou? Então, os raios gama também são usados no tratamento do câncer. Falou, pessoal? Então, essas aí são as radiações, os tipos de aspectos eletromagnéticos. Desde das ondas de rádio, micro-ondas infravermelho, que são de frequência pequena, que a gente não consegue visualizar, passando pelo luz visível, que vai lá das luzes que a gente vê no arco-íris, né, do vermelho até o violeta, passando para radiação ultravioleta e o raio X e raio gama, beleza?
Aí aqui ele também fala, moçada, sobre a radiação térmica. Como citado anteriormente, todo corpo cuja temperatura esteja acima de 0 Kelvin emite radiação eletromagnética, que recebe o nome de radiação térmica. Essa radiação depende da temperatura do corpo, sendo praticamente independente do material que o constitui. A temperatura ambiente, a maioria dos corpos é visível, graças à luz refletida por eles. No entanto, alguns materiais em temperatura muito elevada passam a emitir luz visível. Portanto, a radiação proveniente de qualquer corpo é composta tanto pela luz refletida quanto pela luz emitida pelo próprio corpo. Por exemplo, um exemplo disso é o carvão usado em churrasqueiras, certo? Quando o carvão está a temperatura ambiente, 25 graus, ele emite radiação infravermelha, certo? Conforme a temperatura aumenta, o carvão passa a emitir outras frequências, adquirindo uma coloração vermelha e depois, a uma temperatura ainda mais elevada, uma cor laranjada ou amarela, certo? Então, conforme o carvão vai esquentando, ele começa a emitir, né, ondas numa frequência visível que a gente consegue perceber, né? E elas são amareladas e avermelhadas, que são as cores mais quentes, beleza? Olha aí, a intensidade da radiação é emitida por um corpo negro em função da composição, certo? Então aí, as ondas aqui, onde tem a maior quantidade de energia são essas aqui, né? O ultravioleta e o vermelho, beleza? Elas são até o vermelho, essas cores aqui são as cores mais quentes que tem. O azul, bem escuro, ultravioleta, o amarelo e o vermelho. Quando elas têm uma quantidade de energia grande nelas, então quando o corpo está muito quente, ele emite cores desse tipo aqui, falou? A temperatura é muito alta. Aí conforme o comprimento de onda vai aumentando, aí já vai diminuindo, vai aumentando, né? Aqui tem o infravermelho e conforme ele é menor, tem o ultravioleta, beleza? Mas aqui essa parte que a gente consegue ver, as cores mais quentes são o amarelo, o violeta, que são o vermelho, que possui a maior quantidade de potência, né? Densidade de potência e também maior energia, né? Quando o corpo está muito quente, como no caso do carvão, né? Ele emite cor aqui, ó, vermelho e amarelado, beleza, moçada? Bem, e também o nosso corpo, quando ele emite, se a gente for ver por uma foto, a gente vê que nas partes onde está mais quente é avermelhado e amarelado, que ele está emitindo calor, no caso tem uma cor amarela e a cor vermelha são as cores mais quentes. Falou, moçada? Então fica para vocês aí as atividades que estão na página. Na página 25, né? Da 1 até a 9, falou, moçada? A gente vai estar fazendo no próximo vídeo, na próxima aula. Fiquem com Deus, só Jesus é o Senhor. Valeu, um abraço, se cuide, moçada. Valeu.